agora a gente dá início a esse nosso bloco, né, de aprendizados. E quem está aqui com a gente é o Dr. Fernando Moura, né? O Fernando é oncologista do Hospital Albert Einstein, é membro do nosso comitê científico do Oncoguia. O Fernando vai trazer, gente, para vocês uma aula muito, né, repleta de novidades dentro desse conceito, então, que eu estou falando, né, de um mundo de muito mais boas notícias, que sim, né, o maior beneficiado, sem dúvida nenhuma, é o paciente, né, e a possibilidade que a gente tem de contar outra história com relação ao câncer no mundo. E a gente vai ouvir o Dr. Fernando falar, então, né, de medicina personalizada, de oncologia de precisão. Bem-vindo, Fernando. Bom dia a todos. Agradeço o convite da Oncoguia, em especial Luciana e Helena, e parabenizo pelos 15 anos, né, desse trabalho fantástico. Eu acho que eu preciso só de um passador para mover meus slides. Tá, embaixo do papel. Obrigado. Gente, é o seguinte, eu sou oncologista clínico, eu trabalho principalmente com pacientes com câncer de pulmão, cabeça e pescoço e câncer de estômago, que são 3 doenças bastante importantes dentro da prevalência que a gente tem hoje no Brasil. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Eventualmente eu mencionarei nomes de testes e empresas, mas isso não me linka de modo algum a elas. E a gente vai falar um pouquinho sobre o processo em que trouxe a gente até esse momento, que é um momento moderno da oncologia, que impacta talvez em ganhos de sobrevida que a gente nunca antes imaginava talvez obter tão rapidamente. Eu vou falar um pouquinho sobre oncologia de precisão e acho que é importante mencionar desde já, mas afinal de contas, o que é medicina de precisão? A gente ouve esse termo com alguma frequência hoje na literatura. É uma nova forma da gente abordar a medicina, onde a gente considera principalmente a genética, o meio ambiente, o comportamento como fatores importantes para a gente conseguir eventualmente predizer eventos, predizer como a doença pode se apresentar, mas principalmente também otimizar e ter o melhor desfecho dos tratamentos que hoje a gente tem. Se um tratamento antes servia para todos, em especial na oncologia, hoje a gente tenta personalizar com base em assinatura molecular, no sobrenome que o câncer pode ter, para que a gente obtenha melhor oportunidade de diagnóstico e tratamento. Existem 4 pilares principais, a gente vai falar um pouquinho sobre eles: predição genética, a prevenção ou rastreio de doença, em especial aqui do tratamento oncológico, da doença oncológica, do câncer. A gente vai falar um pouquinho sobre personalização de tratamento, que acho que é um tema um pouquinho mais familiar a todos nós, e a importância que todo esse contexto que gera dados, e a gente pode aproveitar esses dados a nosso favor ao final. Vamos começar com predição de doença câncer, né, predição genética. Acho que isso ficou bastante mais familiar a todos nós em 2012, quando a Angelina Jolie foi a público, depois de ter feito uma testagem que identificou nela uma mutação chamada BRCA. Essa mutação, quando presente no paciente, eleva o risco de câncer de mama e câncer de ovário para quase 80% ao longo da vida. E a Angelina Jolie, na época, fez uma decisão que ganhou bastante mídia, né, que foi fazer uma cirurgia redutora de risco de mama, ou seja, retirou as 2 mamas, e com isso começava a era da testagem preditiva, que levava a gente a entender quais são os nossos riscos de desenvolver doença baseado na nossa assinatura genética. E esses testes ganharam, de alguma forma, popularidade mundo afora. Nós temos, por exemplo, um teste no hospital que se chama Predicta, onde a gente analisa 500 genes aproximadamente, e dentro dessas análises existem predições de risco de doença, não só para câncer, mas para doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, inclusive perfil de farmacogenômica, que é como que nós metabolizamos eventualmente qualquer remédio que tomamos, bem como doenças de metabolismo, né, que também são bastante importantes. Então, através disso, a gente consegue fazer uma assinatura genética do indivíduo e explicar para o paciente, isso tudo é manejado por um geneticista, qual é ou quais são os riscos dele desenvolver doença baseado em sua assinatura genética, e com isso talvez ele consiga ter ações que podem evitar o desenvolvimento, ou pelo menos postergar o desenvolvimento de algumas enfermidades. Então, esse é o princípio da predição genética.
Esse senhor que está aqui simpático é o James Watson. Em 1953, ele descreveu, junto com um outro colega, o Crick, o DNA. Ele é vivo, tem 90 e poucos anos, mas em 2007 ele ganhou o teste, que foi o primeiro teste em ser humano, da sua assinatura molecular genética completa. E ele pediu, quando ganhou o presente, para editarem, para não informarem ele a respeito do cromossomo 19. O cromossomo 19 tem um gene chamado APOE, que quando mutado, quando alterado, eleva muito risco de Alzheimer. E ele tinha na família casos de Alzheimer precoce. Então, por que eu trouxe este exemplo? Porque muitos desses testes que hoje a gente tem, eles acabam revelando alterações que a gente não tem nenhum controle, a exemplo do Alzheimer precoce. Não há o que fazer para evitar a doença, para postergar a doença nesse momento, no nosso presente, hoje em julho de 25. E aqui ganha importância o porquê que a gente tem muitas vezes nesse teste uma zona cinzenta. E existem relatos na literatura de pacientes que fazem esses testes, muitas vezes nos Estados Unidos, e tomam ações contra a própria vida. Suicídio, por exemplo, quando são eventualmente informados de um risco genético para alguma doença que nem se sabe se de fato chegará a ocorrer. Então tem que ter muito cuidado, esses testes eles têm que ser sempre balizados e orientados por geneticistas e não comprados aleatoriamente na internet, como muitos serviços, como muitas clínicas eventualmente comercializam hoje em dia. O segundo pilar importante da medicina ou da oncologia de precisão é a prevenção, é o rastreio, né? E a gente aqui vale lembrar, nesse contexto, tem 5 tipos de câncer que são rastreáveis, dentre talvez mais de 80 tipos. A gente fala do câncer de mama, mamografia, o câncer coloretal, através da colonoscopia, o câncer de colo uterino, com o exame de Papa Nicolau, o câncer de próstata, com o PSA e toque retal, e o câncer de pulmão para aqueles indivíduos que fumam. E eu lembro que cresce o número de diagnósticos mundo afora de pacientes, muitas vezes jovens, que nunca fumaram e que desenvolvem câncer de pulmão. A gente tem notado um aumento da prevalência global desse tipo de evento. E o que a gente faz com todos os outros tipos de câncer? Na verdade, a gente não tem um programa de rastreio para tentar diagnosticar precocemente. Este é o objetivo de qualquer programa de rastreio. Diagnosticando precocemente, a gente ganha desfecho melhor, ganha sobrevivência melhor, quando a gente faz, obviamente, um diagnóstico mais precoce. E olhe como isso é importante. Quando a gente fala, por exemplo, de câncer coloretal e câncer de mama, a gente tem 1/3 dos pacientes elegíveis para fazerem esses exames de rastreio que não aderem àquilo que é recomendado. Eu tenho certeza que aqui entre nós, e eu talvez seja um deles, não está em dia com todos os exames. A gente precisa lembrar que isso é preciso ser feito. Mas quando a gente vai olhar para câncer de pulmão, por exemplo, que é indicado para quem fuma, tomografias de baixa intensidade de dose, só 6%, esses são dados americanos, os pacientes aderem ao programa de rastreio. Quase 95% não acabam fazendo nenhum tipo de rastreio para diagnosticar precocemente câncer de pulmão. Então é claro que aqui tem uma necessidade crescente de aprimorar este conceito. E aqui vai entrar, eu tenho convicção disso, em logo menos a gente conviverá com esse tipo de exame, biópsia líquida para rastreio. Mas afinal de contas, o que é biópsia líquida? É a nossa capacidade de encontrar DNA ou ácidos nucleicos em secreções, em fluidos corpóreos. A gente fala muito do sangue, obviamente, mas existe essa possibilidade também na urina, no líquor, na saliva, tá? E isso vai nos levar a diagnosticar vários tipos de câncer precocemente. Por quê? Eu vou mostrar para vocês a seguir. Aqui é um gráfico da dinâmica que o DNA tumoral que circula tem ao longo da jornada de vida do câncer. O DNA tumoral, ele é completamente distinto, a gente tem alterações no DNA que são completamente distintas daquele DNA das células normais. Então, é claro, quando eu tenho um processo de doença metastático, que é o final do gráfico, eu tenho muito mais DNA circulando, que é a ponta da linha vermelha. Quando eu estou muito no início da doença, quando poucas células ainda estão se multiplicando e a gente não tem, como a gente vê ali na barra verde, nem capacidade de detectar o câncer por exames de imagem, quanto menos por exame físico. Mas a gente já tem no sangue
alguns fragmentos do DNA tumoral circulando. E a gente pode aproveitar esse momento, que essa janela de oportunidade, antes que a imagem, antes que qualquer sintoma se manifeste, para diagnosticar um tumor. E este é o segredo dessas plataformas que hoje começam a entrar em comercialização nos Estados Unidos. Eu vou comentar principalmente da CancerSeek, da Grail e da Delphi. E notem que a gente tem uma especificidade que é o quê? Quando o resultado do teste de sangue vem positivo, há uma chance de mais de 99% do teste representar verdade, ou seja, que o paciente tem um câncer ainda muito inicial ou já em algum momento mais desenvolvido. E uma sensibilidade, que é a capacidade do exame de sangue detectar de fato o paciente que tem o evento, que é estadio dependente, ou seja, conforme o estadiamento cresce, estadiamento 1, o tumor é pequeno, estadiamento 2 um pouco maior e assim por diante, mas conforme o estadiamento cresce, naturalmente cresce a chance da gente ter a detecção que a gente chama de sensibilidade. Mas esse exame de sangue chamado Grail, ele vai analisar padrões de hipermetilação, que é uma questão bioquímica, e ele dá um resultado binário para quem faz esse exame, se o paciente tem câncer ou se ele não tem câncer. Mas mais interessante do que isso é que em 90% das vezes, para aqueles testes positivos, a gente consegue determinar a origem do tumor. Se ele veio do pâncreas, se ele veio do fígado, se ele veio, por exemplo, dos pulmões. E isto, muitas vezes, também para tumores hematológicos, leucemias, linfomas. Esta é uma publicação com quase 6.000 pacientes saudáveis, todos eles com mais de 50 anos, que não tinham qualquer sintoma de câncer, e com essa metodologia, 1,5% dos pacientes aproximadamente tiveram seu resultado positivo. E notem que boa parte dos pacientes tinham cânceres que não são passíveis de rastreio, naqueles métodos de rastreio que eu mostrei, mama, pulmão, colo retal e assim por diante. Inclusive, algumas doenças hematológicas, câncer de pâncreas também. Tá legal? Então, essas tecnologias elas vão ser incorporadas. Esta é uma outra, chamada Delphi. Da mesma maneira, ela dá um resultado positivo ou negativo, e através de inteligência de máquina, esses fragmentos de DNA tumoral que circulam conseguem ser identificados para onde eles nasceram, se veio de novo, por exemplo, da via biliar, da mama, do intestino, do estômago e assim por diante. Esse teste inicial que eu mostrei da Grail, ele custa $949 exatamente nos Estados Unidos. Ele não está aprovado pela agência regulatória americana, mas é possível de ser feito já hoje em dia com qualquer pedido médico de médico americano. Este outro da Delphi vai custar ao redor de $250, ainda está em processo de aprovação, e da mesma forma a gente vai ganhar com isso provavelmente escala e provavelmente custos mais acessíveis. Esses testes são caríssimos, a gente não sabe, na verdade, muitas vezes como a gente deve lidar com eles. Faz todo ano, faz uma vez a cada 5 anos. Para quem é que deve ser feito? População que tem risco, por exemplo, com assinatura hereditária de maior probabilidade? Perguntas em aberto. E este é um outro teste também bastante importante, uma biópsia líquida dedicada para câncer de pâncreas, que é uma doença bastante grave, como a gente sabe. E notem que ela, sendo realizada junto com o exame de sangue para a detecção de uma proteína chamada CA19-9, portanto é uma análise dupla no sangue, ela consegue detectar câncer de pâncreas em estágio 1 em quase 85% das vezes. Estágio 1 é aquele diagnóstico no câncer de pâncreas que a gente consegue fazer a cirurgia, e o paciente tem com isso a maior chance de ficar curado dessa grave doença. Para dizer que isso não está de alguma forma evoluindo, que já não tem nenhuma agência regulatória aprovando esse tipo de análise, este outro exame de sangue da Guardant, chamado Guardant Shield, ele é aprovado nos Estados Unidos pelo FDA para rastrear câncer coloretal. Para aqueles pacientes que não podem fazer colonoscopia, dado o preparo mais delicado, ou eventualmente para quem faz a colonoscopia, e esse exame de sangue entra como apoio para aumentar a chance de diagnosticar câncer coloretal. Este teste é aprovado pelo FDA, todos os demais ainda não, mas existe um processo de esteira de aprovação regulatória. A gente acha que em 3, 5 anos, boa parte deles comporão possibilidades para que a gente agregue aos nossos pacientes. Mas ficam aquelas dúvidas. E se eu encontro um teste desse positivo, avalio o órgão que ele está indicando onde a doença nasceu, e eu não consigo encontrar nenhuma alteração no órgão, que ação que eu vou tomar?
é a zona cinzenta do exame novamente. Por exemplo, se eu faço um teste como o da Gray, eu venho positivo para câncer de pâncreas, eu vou ter que viver com essa angústia. Se eu examinar meu pâncreas com exames de imagem, não tiver nenhum nódulo, ninguém vai fazer uma cirurgia num paciente como esse. E o que eu faço com esse resultado? Eu repito esse exame em quanto tempo? Que exames que eu vou fazer? Que ações de vida eu vou tomar? São perguntas em aberto. A gente ainda precisa aprender com essas questões e saber manejar esses quesitos. Para dizer que a biópsia líquida não está restrita somente ao sangue, é possível também analisar eventos que são relacionados ao câncer, como, por exemplo, a detecção de microRNA na urina para evitar ou eventualmente diagnosticar precocemente câncer de próstata, como aqui a gente está vendo. Tá? São todos exames que estão em processo de estudo. Nesses próximos minutos eu vou falar sobre o terceiro pilar, que diz respeito à personalização do tratamento. Acho que mais familiar a todos nós aqui, né? Como eu faço muito câncer de pulmão, eu vou pedir a liberdade para que a gente discuta um pouquinho a respeito da sobrevida de câncer de pulmão em 2002. Para quem tinha doença metastática, câncer de pulmão, só existia quimioterapia como tratamento desta doença, e eu peço que vocês memorizem esse número, 8 meses. Era o tempo de mediana de sobrevida global, o quanto um paciente sobrevivia em mediana quando ele tinha o diagnóstico de câncer de pulmão e fazia quimioterapia. Tá legal? Então, por favor, esse estudo com 1.200 casos trouxe essas curvas que se sobrepuseram, ou seja, nenhum esquema de quimioterapia era superior a outro, um estudo gigante com essa sobrevivência, eu diria, lamentavelmente miserável. De lá para cá, câncer de pulmão, que era uma única doença, com a nossa capacidade de entendimento da biologia tumoral, a capacidade de sequenciamento do DNA, de entender a assinatura molecular, a doença se transforma de uma única doença nessa pizza que é completamente fragmentada de sobrenomes do câncer de pulmão, que inclusive tem diferenças quando a gente vai olhar geograficamente os pacientes que nascem na Ásia versus aqueles que são originados do mundo ocidental, onde, por exemplo, uma mutação chamada EGFR é comum em 20% da nossa população aqui no Brasil, mas na Ásia chega a 50%, 60% dos pacientes que têm adenocarcinoma de pulmão, por exemplo. Então, entender hoje a assinatura molecular, o diagnóstico molecular de quem tem câncer de pulmão metastático é essencial. Entender o sobrenome do câncer, não adianta chamar adenocarcinoma de pulmão, a gente precisa entender qual é o sobrenome, qual é a assinatura molecular, para quê? Para que a gente possa personalizar o tratamento e direcionar o tratamento para aquela eventual assinatura molecular, mutação, fusão que existe. Isso aumenta o desfecho, melhora a sobrevida e melhora a experiência do paciente com relação ao tratamento, versus, por exemplo, quimioterapia, que tem aquele número de 8 meses, com os efeitos colaterais que vocês imaginam. E esse é o estudo FLAURA, um estudo que foi feito para pacientes já em 2018, com dados de mutação de gene EGFR que tomaram um comprimido, um remédio oral chamado osimertinib. A sobrevida global mediana pula daqueles 8 meses para 38 meses. E isso aprimora à medida que a gente vai evoluindo com os fármacos. Este é um outro tipo de tratamento chamado amivantamab mais lazertinib, combinação de 2 remédios versus o remédio oral anterior que eu mostrei, e notem que não existe ainda mediana de sobrevida global atingida para esse estudo que foi apresentado, está batendo ali em 48, 50 meses de mediana, muito superior àqueles 8 meses, e esse tipo de tratamento já é considerado superior a somente o osimertinib. Para alguns casos ele tem recomendação para mutação EGFR. Quando a gente vai olhar os guidelines internacionais, e eu grifei aqui em amarelo não à toa, é porque a gente precisa fazer o diagnóstico molecular sempre que possível. Sempre que possível, porque infelizmente não há cobertura dos planos de saúde para fazer o sequenciamento de amplo, sequenciamento de próstata de nossa geração amplo, tampouco cobertura pelo nosso sistema único de saúde. E a gente não consegue tratar mais os pacientes de câncer de pulmão dentro de um critério de excelência sem esse tipo de sequenciamento, sem esse tipo de exame. Portanto, tem um gap grande aqui, tanto na saúde privada quanto na saúde pública. E aqui eu trago, por exemplo, o caso de um colega que é ortopedista. Esse paciente fumava, ele se apresenta com esse PET.
para quem tem familiaridade, o PET, esse exame aqui de corpo inteiro que detecta câncer, se a gente está vendo cada pontinho desse preto que está ali, os pulmões completamente congestionados nas suas bases, com todo preto, são pontos de câncer em atividade. Esse paciente, sem o diagnóstico molecular, ele receberia quimioterapia, talvez imunoterapia, com desfecho péssimo de vida, a gente sabe disso. Ele fez o diagnóstico, notem, em maio de 21, e este é o exame dele de maio de 25, completamente saudável, operando, trabalhando como se nada acontecesse, tomando um único comprimido, que é um tratamento chamado lorlatinib, e só é possível fazer esse tipo de diagnóstico porque ele fez sequenciamento, detectou uma alteração genética chamada ROS1 no seu tumor, recebe um tratamento-alvo, chave e fechadura, tranca o câncer e inclusive as suas metástases cerebrais não são mais diagnosticadas. Isso não seria possível em 2010, por exemplo, porque não existia esse tratamento. E não seria possível se ele não tivesse tido acesso a esse tipo de diagnóstico. E o diagnóstico vai envolvendo cada vez mais situações raras. Por exemplo, quem tem fusão de neuroregulina 1, tão frequente em 0,5% dos casos de câncer, tem chance de ter um bom resultado do seu tratamento sendo exposto a esta droga chamada zenocotuzumab, que não está disponível no Brasil ainda, não está disponível no sistema público, mas já existe mundo afora. A gente vai tentando com isso trazer a doença rara para o contexto de tratamento e de controle crônico da doença. Esse é um jovem de 30 anos, vocês já aprenderam sobre o PET, ele tinha muita doença, fez um sequenciamento raso, com poucos genes, não diagnosticou nada, recebeu quimioterapia, 2 ciclos, nada conseguiu ajudar esse paciente nesse momento, até que ele recebe um sequenciamento amplo no nosso hospital, faz o diagnóstico de fusão de EGFR, que é uma alteração relacionada ao gene muito mais rara, 0,2%, recebe um tratamento oral chamado osimertinib e tem essa resposta fantástica, como vocês estão vendo. Novamente, só tem possibilidade de conseguir esse tipo de desfecho, porque consegue necessariamente fazer o diagnóstico e, consequentemente, receber o tratamento a seguir. Desculpem, minha garganta estava indo embora. E aí, tudo isso vai sendo aprimorado de tal forma que a segunda geração de remédios começa a chegar. Por exemplo, para quem tem mutação ou alteração no gene HER2, bastante comum no câncer de mama, já existe uma droga hoje que está em estudos, osimertinib, que traz taxa de resposta no câncer de pulmão para 70% dos indivíduos, que já são politratados, que já receberam vários tratamentos. São drogas que resgatarão aqueles casos que começam a falhar das primeiras formas de tratamento-alvo molecular, que levam a sobrevida para frente, que vão agregando sobrevida. Isso vai tornar a doença potencialmente uma doença crônica e não mais uma sentença como a gente tinha lá no começo dos anos 2000. E para cada tipo de câncer, talvez tenha aí uma centena de medicações sendo estudadas e hoje praticamente uma dúzia das alterações moleculares que a gente consegue diagnosticar no câncer de pulmão tem tratamento-alvo molecular, que não quimioterapia, como eu mostrei nesses exemplos anteriormente. Isso vai naturalmente saindo da doença metastática e caminhando para a doença inicial, a exemplo de quem faz quimio-radioterapia, quando a doença não tem metástase, está localmente avançada e tem mutação EGFR, a gente pode ofertar para esses pacientes osimertinib porque isso traz ganhos em termos de proteção para que a doença não recidive. Ou mesmo para quem opera com intenção curativa, tem a mutação EGFR, toma o comprimido eventualmente depois de quimioterapia, isso traz ganhos em sobrevida global, protege o paciente se o paciente usa de modo pós-operatório por 3 anos esse tipo de remédio. Ou seja, a gente está evoluindo para cada vez mais curar cada vez mais pacientes, felizmente. Falando um pouco de tecnologia, a gente tem aqui os chamados cavalos de Troia, né, que são aquelas drogas um pouco mais inteligentes do ponto de vista de aonde ela deve chegar no corpo para evitar efeitos colaterais e ter uma melhor eficiência. O cavalo de Troia, ele usa, por exemplo, aqui como uma alusão ao que aconteceu em Troia na Grécia Antiga, né? Ele conecta na célula maligna um anticorpo monoclonal e entrega um presente para a célula que é ou a quimioterapia ou eventualmente radioterapia. Talvez o mais conhecido é o trastuzumab deruxtecan,
um anticorpo monoclonal, que é esse Y que está em vermelho, e cada uma das 4 estrelinhas que estão ali em amarelo representam, por exemplo, quimioterapia. E quando esse anticorpo conecta especificamente naquela mutação que a célula possui, por exemplo, o HER2, ele se conecta e exclusivamente joga para dentro da célula maligna a quimioterapia, poupando as células normais, que eventualmente não têm a mutação, do evento colateral, porque a gente não oferta a quimioterapia dentro dessas células. Esse é o princípio, o racional em cima disso. Cada uma dessas linhas que está aqui são drogas em estudo nesse contexto de drogas chamados ADCs, ou os cavalos de Troia, e a gente sabe que hoje, mais às vezes do que um só alvo, está sendo estudado, não só o HER2, mas HER2 e uma outra mutação qualquer que a célula possa possuir, para deixar cada vez mais eficiente esse tipo de procedimento. Eu falei de quimioterapia associado ao cavalo de Troia, mas existe também a questão da radioterapia, moléculas de radioterapia, que, por exemplo, o PSMA com lutécio é uma delas, que trata câncer de próstata. Já disponível no Brasil em vários serviços privados, a gente localiza o câncer de próstata, que tem, obviamente, essa expressão desse PSMA, dá esse remédio, e este remédio tem uma molécula de radioterapia, uma molécula de radiação, que exclusivamente lesa a célula maligna, que é o nosso interesse, poupando as células normais. Isso confere sobrevivência a mais adicional para os pacientes que têm doença metastática já politratada. E uma série de outras moléculas estão sendo estudadas para uma série de doenças oncológicas, como a gente vê aqui: câncer de pâncreas, câncer de pulmão, sarcomas e assim por diante. Esse tipo de tratamento vai ganhar escala em 5 anos. Eu não tenho dúvida mais disso também, tá, pessoal? A gente vai discutir acesso a tudo isso depois. Não é minha função aqui eu sei as dificuldades gigantes que isso vai causar, mas certamente a gente vai ganhar contexto. Falar um pouquinho, talvez, da grande inovação nos últimos 10 anos no tratamento oncológico, que é a imunoterapia. Isso foi capa do New York Times e de várias outras revistas, porque trazia uma revolução que a gente até então não tinha no tratamento oncológico. Esse slide aqui meio complexo traz 2 grandes elementos: o bandido e o super-herói. O bandido é o câncer, o super-herói é a nossa célula T, a célula do sistema imunológico. O que acontece com o nosso sistema imunológico diante do câncer? O nosso sistema imunológico tolera o câncer, ele suporta o câncer e nem reconhece o tumor como algo que deve ser combatido. E por que isso acontece? Porque o câncer é do nosso próprio corpo, não é um fungo, uma bactéria, um vírus que, ao tomar contato com o nosso organismo, sofre uma reação imediata do nosso sistema imunológico. E aqui, estas drogas que a gente chama imunoterapias, elas inibem um único mecanismo, que é um mecanismo inibitório da resposta imunológica. Ou seja, se eu tenho algo que impede o sistema imunológico de reagir contra o câncer, eu inibo este mecanismo inibitório e, com isso, o meu sistema imunológico passa a reconhecer o bandido e passa a atacar o tumor, como deve a gente esperar. E aqui existem algumas drogas, por exemplo, nivolumab e pembrolizumab, que são 2 anticorpos monoclonais que bloqueiam a ligação PD1-PDL1, bloqueiam essa inibição e, com isso, o sistema imunológico passa a atacar o tumor. Vários estudos mostram para vários tipos de câncer, talvez hoje 40 tipos de câncer tenham recomendação de imunoterapia. Eu trago aqui de novo um exemplo de câncer de pulmão. Quando vocês veem aquela curvinha em azul lá em cima, ela tem acompanhamento, esse estudo, de 5 anos. E pacientes que fizeram só imunoterapia tiveram sobrevida em 5 anos em quase 30% das vezes. Ou seja, o câncer de pulmão com imunoterapia, ele pode ser curado para alguns casos, em especial que tem esse perfil chamado PDL1 acima de 50%. Para quem faz quimiorradioterapia e não tem mutação EGFR, a imunoterapia também confere, depois do tratamento radioterápico, ganho de sobrevida global. E talvez a grande novidade é para aqueles pacientes que têm doença, câncer de pulmão, passível de ressecção, passível de tratamento cirúrgico. Hoje, todo caso que é recomendado cirurgia deve ter a sua discussão entre o cirurgião,
o radioterapeuta e o oncologista clínico num board, num fórum multidisciplinar, para entender se o paciente é candidato, por exemplo, a quimioterapia mais imunoterapia pré-operatória, antes da cirurgia. E por que isso é importante? Porque estudos mostram que fazer essa abordagem para quem tem indicação traz ganhos em sobrevida global depois que o paciente é operado. Ou seja, a imunoterapia caminhou lá da doença metastática para a doença inicial, para a doença que é passível de tratamento curativo no câncer de pulmão. Esse slide não está errado. Faz 10 anos, exatamente 10 anos, em julho de 2015, que o primeiro estudo em imunoterapia de câncer de pulmão foi publicado nessa importante revista, trazendo informação que eu já trouxe para vocês de ganho de sobrevida global. E, lamentavelmente, a gente ainda não possui imunoterapia como fonte de tratamento para pacientes do sistema público. A gente precisa tomar uma providência nesse sentido, porque vidas estão sendo perdidas. Como, por exemplo, essa paciente que tem 63 anos, que brilha ali um câncer de pulmão bastante importante, com um pontinho de metástase que não está aqui na imagem, mas só para mostrar para vocês como a melhora é rápida com a imunoterapia às vezes. Essa paciente fez 3 ciclos de imunoterapia e foi para a cirurgia. Ela sai daquele contexto, vem para esse aqui, é operada e está bem desde então. A gente não assistia e não assiste esse tipo de situação somente com quimioterapia, somente com tratamentos que a gente antigamente tinha, que hoje, infelizmente, não estão disponíveis para todos. Uma outra doença muito importante é o câncer de pulmão chamado de células pequenas. Essa é uma doença extremamente agressiva do pulmão. A gente tem o câncer de pulmão de células não pequenas, até agora foi tudo que eu mostrei, e o câncer de pulmão de células pequenas. Essa doença é extremamente agressiva, a gente não tinha nenhuma inovação nos últimos 30 anos, até que esta droga chamada tarlatamab foi estudada e aprovada, inclusive no Brasil, no sistema privado. O que essa droga faz? Ela é uma BiTE, ou seja, é um anticorpo biespecífico que apresenta, como aquelas empresas americanas que às vezes apresentam uma pessoa para outra, elas apresentam o sistema imunológico para o tumor, fazendo que eles se reconheçam como, olha só, vocês não têm que se dar bem aqui, o sistema imunológico tem que atacar o câncer. Isso traz um critério de inovação gigante, porque é uma forma de ativação da resposta imunológica contra o câncer nessa importante doença, trazendo ganhos de sobrevida global. Vou falar um pouquinho sobre dados. Tudo que eu mostrei para vocês até agora, predição, prevenção e personalização do tratamento, gera, no final das contas, uma quantidade massiva, uma quantidade gigantesca de dados para que a gente organize os dados, compile os dados, faça análise de dados e possa aprender com esses dados. E esta é uma nova frente da medicina, uma nova frente de medicina de precisão que começa a ser desenvolvida. Tudo isso que eu falei para vocês, no final das contas, traz oportunidades da gente, fazendo assistência, fazendo a prática médica, coletar os dados, gerar conhecimento. Isso acelera o ciclo de conhecimento, traz qualidade, segurança e eficácia no cuidado oncológico. A gente tem uma aceleração do ciclo de conhecimento quando a gente organiza, analisa e estuda os dados. Vou trazer alguns exemplos lá do hospital em que eu trabalho, o Einstein, em São Paulo. A gente tem o hábito, quando faz o diagnóstico de um câncer de pâncreas, que é passível de ressecção, de dar quimioterapia antes da cirurgia para todos os pacientes. Por quê? Porque vai ser preciso fazer quimioterapia de qualquer forma, para evitar que a doença agressiva retorne no futuro. A cirurgia do câncer de pâncreas é uma das maiores, se não a maior cirurgia do aparelho digestivo. E, portanto, se eu dou quimioterapia antes, eu consigo antecipar o que muitas vezes depois do grande procedimento cirúrgico o paciente não toleraria, que é uma quimioterapia. E esta era uma realidade. No nosso centro, a gente teve 77 pacientes que ganharam esta recomendação. E, lamentavelmente, 12 desses pacientes que estavam fazendo quimioterapia e que tinham condições de serem operados no momento do diagnóstico, perderam a oportunidade de operar. Por quê? Enquanto faziam a químio,
perderam condição clínica, emagreceram, ficaram doentes com outras situações, ou eventualmente porque o tumor cresceu na vigência de quimioterapia. Quando a gente analisa o contexto histórico de 10 anos, 12 casos passam provavelmente despercebidos, porque acontece um ali, o outro acolá, o paciente não foi bem, lamentavelmente, e a gente vai deixando a informação para trás de maneira unitária. Mas quando a gente compila os dados, a gente chega a este incrível número de quase 15, 16% de pacientes que não foram operados, porque a quimioterapia não ajudou, ela atrapalhou. E a gente não tem ação para predizer isto. A gente simplesmente oferece o tratamento. E a sobrevida é completamente diferente no nosso hospital para quem opera versus para quem não opera. Quem opera sobrevive muito mais, como a gente está vendo aqui nesse gráfico, quase o dobro ou um pouquinho mais do que o dobro em relação a quem não opera. Quando a gente coloca tudo isso sobre a mesa e analisa os dados, a gente volta para o nosso corpo clínico dentro dos debates de fórum multidisciplinar e contextualiza esse exemplo, decide que todos os casos devem ser discutidos em fórum, em tumor board, que a gente tem no hospital, para evitar que eventualmente pacientes frágeis, pacientes que não recebam ou não devam receber quimioterapia, não façam tratamento e percam oportunidade de cirurgia. A gente publica isso para tornar isso de alguma forma pública, faz uma meta-análise que aumenta, obviamente, a gente está falando de 70 e poucos casos, são números muito discretos, a gente aumenta para um contexto de muito mais pacientes fazendo uma meta-análise, mas o que isso traz de informação? Uma informação restrita. Mas imagine se eu pego os dados do Einstein e confedero esses dados, ou compartilho esses dados com várias outras instituições. Isso está sendo feito atualmente, está sendo construído atualmente. Os dados têm que ser uniformizados, harmonizados e vão ser jogados na Mayo Clinic Platform, que é uma plataforma multinacional com várias instituições israelenses, europeias, americanas, canadenses, aonde a gente vai, através de uma plataforma como um Google Search, como uma plataforma do Google, colocar a condição clínica e entender qual é o desfecho. E isso a gente vai ganhar 77 pacientes, vai sair por uma base de dados de 56 milhões de pacientes. A gente vai catapultar a capacidade de aprender com os dados. Esse é o princípio, né? E o que traz também informação cada vez mais importante para a gente acelerar esse conhecimento é a inteligência ampliada ou inteligência artificial. Quando a gente fala de oncologia, a gente com isso ganha a capacidade de diagnosticar melhor os pacientes, analisando dados que são às vezes contidos em lâminas, em patologia, traçar biomarcadores, ou seja, fatores que vão predizer melhor desfecho de determinados tratamentos e eventualmente explorar aquilo que não é de conhecimento prévio. Por quê? O dado, o conceito, a imagem e a capacidade cada vez maior e mais rápida de análise que a inteligência artificial traz, catapultará esse conhecimento nessa direção de análise de dados. A ponto da gente, por exemplo, hoje, pegar uma tomografia normal de tórax e com base em tomografias normais de pacientes que eram saudáveis e que no passado tiveram a experiência de desenvolver câncer de pulmão, a gente aprende como era a tomografia normal desse paciente, como é a tomografia de câncer de pulmão desse paciente que teve e aplica esse conhecimento, esse algoritmo nas tomografias normais que temos hoje, a ponto de predizer dentro de uma tomografia normal, que às vezes tem uma imagem sem maior malignidade, que existe uma chance de câncer de pulmão nos próximos 6 anos para esse paciente. E com isso a gente consegue monitorar esse paciente de perto, aparecendo um nódulo como ali, fazer a intervenção necessária. Isto é disponível hoje, esse dado é público, chama-se plataforma Síbio. Os serviços de radiologia eventualmente podem lançar mão, porque através de uma tomografia normal ele projeta se o paciente vai ter câncer de pulmão nos próximos 6 anos. Algumas perspectivas no final, em 3 minutos eu acabo, eu prometo. A gente está estudando a capacidade de fazer diagnóstico de câncer de pulmão, esôfago e estômago também através de bafômetro. Acreditem, por quê? O que é exalado, os compostos orgânicos voláteis podem ser detectados e são diferentes entre um paciente que não tem doença versus um paciente que tem doença.
Uma outra estratégia de tratamento, essa parece ficção científica, mas é realidade, já aprovado no Japão, é a terapia oncolítica viral. Depois de um paciente operado no Japão com glioblastoma, um tumor cerebral bastante grave, o paciente recebe, ainda no leito cirúrgico, vírus vivo atenuado, herpes vírus atenuado dentro do foco de tratamento cirúrgico. E o paciente, com isso, deflagra uma resposta imunológica que vai atacar o vírus ali depositado no leito tumoral. Porém, o sistema imunológico ataca o vírus e o próprio tumor que acabou de ser ressecado, caso ele esteja ainda presente numa área que seja de difícil ressecção ou eventualmente trazendo uma melhora do prognóstico desses pacientes a longo prazo. Isso foi recentemente publicado e apresentado também no ASCO, que é o Congresso Americano, agora, em junho desse ano, para câncer de próstata. A loucura aqui é o seguinte, pessoal, eles pegaram um vírus, o adenovírus, atenuaram esse vírus, injetaram o vírus dentro da próstata, fizeram radioterapia, deram um tratamento antiviral e tudo isso junto aumentou a resposta do sistema imunológico contra o câncer de próstata, a ponto de trazer, a gente está vendo aqui a curva em azul, ganho em sobrevida livre de recorrência para esses pacientes que fizeram esse tipo de tratamento frente aos tratamentos habituais que temos, que são radioterapia e eventualmente somente hormonioterapia. Então esse tipo de inovação vai custar caro, vai ser difícil tecnicamente de ser feita, mas a gente vai conseguir evoluir o tratamento oncológico nessa direção com terapia oncolítica viral, eu também não tenho dúvida. Próstata, tumor do sistema nervoso central, hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado, já tem estudos bastante avançados com essa tecnologia. Uma outra frente são as vacinas terapêuticas. Por exemplo, a vacina de microRNA ou do mRNA, talvez o nosso legado mais importante da Covid, onde a gente identificando qual é o antígeno de um câncer que está nascendo, por exemplo, com aqueles exames de biópsia líquida, a gente constrói uma vacina terapêutica personalizada para o paciente e dá para esse paciente a condição dele nem sequer chegar com um tumor que possa ser diagnosticado através de métodos de imagem. Isso aqui ainda está um pouco mais distante, mas a gente entende que a ciência também está evoluindo nesse sentido. Para câncer de pâncreas, alguns estudos, esse revolucionário agora, em fevereiro desse ano, mostrou claramente uma evolução nesse contexto das vacinas terapêuticas. Edição de genes. Ora, se o câncer é uma doença dos genes, por que a gente não edita o gene que está causando o problema? Isso já está também sendo estudado, a gente chama de CRISPR-Cas9, é uma edição gênica, como se a gente tivesse a capacidade de entrar no DNA, recortar aquele gene que está dando problema, extingui-lo do DNA, ou eventualmente colocar um segundo gene que vai apagar o gene que está com problema. Isso parece ficção científica, no câncer está sendo bastante estudado. A gente está vendo aqui alguns eventos que aceleram a resposta da imunoterapia contra o câncer, mas já existe esse tipo de tratamento de edição gênica para quem tem anemia falciforme, disponível nos Estados Unidos a um custo de $2 milhões, mas já disponível e cura anemia falciforme, que é uma doença extremamente grave. E só para lembrar, esse é meu último slide, Lu e Helena, peço desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, a gente está falando de doença genética e a gente tem que lembrar, na minha opinião, que isso aqui já é realidade e deve ser feito para todos os pacientes oncológicos, que é a testagem de hereditariedade. Até pouco tempo atrás a gente achava que só câncer de mama e câncer de ovário mereciam essas análises, mas na verdade, 1 em cada 6 casos aproximadamente podem ter variantes de origem hereditária. E qual é o benefício de fazer esse diagnóstico? Muitas vezes isso não traz nenhuma informação para o tratamento do câncer do paciente, mas traz um benefício para que a gente rastreie os familiares, traz um benefício para que a gente possa eventualmente rastrear outros tipos de câncer no indivíduo que teve o diagnóstico de um tumor qualquer. Resumidamente, pessoal, eu sei que foi muito tempo, passamos aqui por algumas coisas que vão ganhar contexto em oncologia, se já não são realidade. A biópsia líquida é um desses contextos que a gente entende hoje como sendo parte já da oncologia, tanto para rastreio, talvez num curto espaço de tempo, mas para genotipagem, determinação de mutação, etc., já é realidade no Brasil, inclusive.
Lembrar que diagnóstico molecular, o sobrenome do câncer é mandatório para quem tem alguns tipos de câncer, a exemplo de câncer de pulmão. Sem o sobrenome do câncer, a gente não faz o melhor tratamento possível. Lembrar que tratamento-alvo molecular, alvo específico, terapia-alvo, são todos sinônimos, e imunoterapia são eficazes em oncologia e em hematologia. E a gente, lamentavelmente, ainda tem um gap gigante entre o que existe à disposição no sistema privado e no sistema público. Análise de dados, aprendizado de máquina, inteligência artificial traz uma oportunidade de acelerar o conhecimento em saúde, conhecimento em oncologia e em medicina em geral. E a gente vai conviver com essas novas possibilidades, eu não tenho dúvida nenhuma, nesses próximos anos. Muito obrigado, deixo aqui meu e-mail. A gente espera que cada vez mais a gente assista cenas como essas, que são pacientes comemorando o último dia de quimioterapia ou eventualmente nem fazendo quimioterapia, porque novas possibilidades de tratamento chegaram e vão substituir essa forma de tratamento que a gente já sabe está ultrapassada, traz eventos colaterais. Esse é meu último slide. Para quem tiver interesse em ciência de dados aplicada à saúde, a gente tem um curso que está sendo aberto agora no hospital, uma pós-graduação em medicina de precisão e análise de dados em saúde. Se alguém tiver interesse, por favor, nos contate, a gente pode dar maiores detalhes. Obrigado. Bom, gente, agora, né, depois desse monte, né, de novidades e siglinhas e letrinhas, né, Fê, que você trouxe para todo mundo, a gente segue aqui, então, na nossa programação. Deixa eu ver onde eu estou aqui. E quem está comigo agora, né, é a doutora Sinara Carneiro Neves. Pode vir, doutora Sinara. E a gente vai ouvir, então, a doutora Sinara falar agora de cuidados paliativos, né, que eu acho que ainda é um cenário que tem, né, muita coisa para a gente aprender, né, Sinara, para desmistificar e para, sem dúvida nenhuma, né, cada vez mais poder a gente ver acontecendo na prática, na vida dos pacientes. Obrigada pela parceria e pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu queria água, é aqui. Obrigada. Bom dia. Nossa, quanta informação, né? Eu também aprendi bastante agora com a apresentação. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu sou, como eu estava colocando ali, obrigada, eu sou pediatra de formação, então a minha área de atuação ela é bem diferente do colega que veio antes de mim, mas eu sou paliativista, então eu espero fazer uma troca importante com vocês hoje, mas eu queria, antes de tudo, perguntar quem é paciente aqui na sala? Perfeito. Familiar. Profissional da saúde. Nossa, que bacana. Gestor de saúde. Profissional, tipo, nada a ver com profissional, mas assim, tô na gestão, né? Gente, que bacana. Eu estava comentando um pouco no início que eu estou conhecendo muito o evento hoje, então também estou muito feliz de estar vendo algo, como a nossa secretária colocou, algo que a paliação também se propõe muito a ter essa interação e de que quanto a gente cresce, quanto a gente tem essa visão, que é o que a gente propõe de ser multi, né? Então, eu espero ter uma troca também com vocês depois da mesa. Se a gente não tiver tempo para conversar, eu vou estar aqui disponível e adoraria ser confrontada, talvez, para conversar sobre alguma coisa, já que a gente vai ter muitas visões. Então, eu estou aqui para tentar falar um pouquinho sobre o que é o cuidado paliativo, tá, gente? Então, alguém não sabe o que é o cuidado paliativo? Nunca ouviu falar? Então, talvez eu esteja pregando para convertidos também, né? Então, a Organização Mundial de Saúde já traz uma definição muito clara, né? Para adultos e crianças. É uma abordagem que se destina a cuidar de pessoas diante de condições que limitam ou ameaçam a continuidade da vida, de pessoas que recebem um diagnóstico que ameaça a continuidade da vida. Então, eu estou num ambiente que
Sim, eu tenho diversas possibilidades de, a partir de um diagnóstico muito difícil, falar de tratamentos, falar de possibilidades, mas essa possibilidade, infelizmente, ela pode ter diversos caminhos. A gente, como paliativista, a gente gosta muito de falar dos caminhos que estarão diante da gente. Eu vou ter acesso a essa terapia ela vai ter resposta? E o que vai acontecer nessa minha caminhada? Eu vou ter sintomas? Eu não vou ter sintomas? Eu vou ter sofrimentos físicos, sociais, psicológicos, espirituais? Por que está acontecendo comigo? Então, isso só comigo, paciente, e com a minha família. Por isso que eu perguntei aqui também. Então, a paliação, ela se soma à terapia que está instituída pelo profissional que faz o diagnóstico. E isso não é feito só por um profissional, isso é feito por uma equipe. Então, eu, por exemplo, como médica, sozinha nunca conseguiria fazer isso. A gente sempre reforça. É feito por vários profissionais de saúde. Tem que ser feito por uma equipe. Eu não conseguiria dar conta de um profissional, como profissional, de uma pessoa que está vivendo algo tão difícil, já que a minha proposta de cuidado não vai ser cuidar somente do corpo, vai ser cuidar do sofrimento dessa pessoa. E eu estou focada em qualidade de vida. Mas o que é qualidade de vida? Qualidade de vida para mim, Sinara, é uma coisa. Qualidade de vida para você que está diante desse diagnóstico é completamente diferente. Então, eu não vou procurar o que é qualidade de vida para mim. Eu vou buscar o que é qualidade de vida para você que recebeu esse diagnóstico. Então, o que significa estar diante desta situação que vai ser tão difícil, buscando o tratamento que é adequado para você e que você tem direito, mas buscando estar inserido na sua sociedade, buscando suas autonomias, sua independência física, financeira, dentro daquela cultura. Então, a gente, como profissional de saúde, muitas vezes não é treinado. E as pessoas que estão aqui, pacientes e familiares, é importante que vocês entendam isso. A partir de poucos anos é que o nosso Ministério da Educação, o MEC, inseriu a formação em cuidado paliativo nas nossas grades. As residências médicas passaram a estudar cuidado paliativo recentemente. Eu não tive na minha formação, não sei se os outros colegas profissionais de saúde tiveram. Então, a gente passou a buscar o treinamento em cuidado paliativo muito por iniciativas nossas, mas os diagnósticos ameaçadores à continuidade da vida, eles estão presentes desde que a gente é gente, né? Então, como que eu cuido quando eu estou diante dessa situação? Como que eu cuido dos sintomas de sofrimento? E como que eu cuido do fim de vida? Porque o fim de vida está aqui, né, gente? Ana Cláudia Quintana sempre fala que é a única certeza, né? Como que a gente foge disso? Então, como que eu posso cuidar dessa pessoa que ela está diante disso? Eu vou dar as costas a essa pessoa? No meu caso, que são crianças e adolescentes, eu dou as costas a eles? De jeito nenhum, né? Então, eu tenho que ter treinamento para isso. E aí, dentro da qualidade de vida, eu tenho que entender as esferas de sofrimento, as esferas que isso está ali diante de mim para cuidar. O que é a saúde física de uma pessoa? Controle de sintomas dentro disso. Eu posso ter dor enquanto eu estou cuidando de uma doença oncológica? Eu posso ter sensação de falta de ar, constipação, vômito? Isso é tão importante contra a minha terapia oncológica? Às vezes a gente está muito treinado nessa perspectiva das intervenções curativas, mas quem é que está todo dia lá recebendo o tratamento? Aquela pessoa que está buscando o tratamento, às vezes ela precisa mudar o estado que ela mora. É fácil mudar de estado, a gente tem dinheiro para fazer isso. Mas às vezes a gente só diz, né? Vem lá do Ceará, eu sou cearense, vem lá do Ceará para São Paulo, vai para o Rio Grande do Sul atrás do tratamento, sai do Pará para São Paulo. É fácil, gente? A gente tem dinheiro para fazer isso? Isso é sofrimento social. Quando aquele corpo muda completamente, você entra numa síndrome caquética e você fica completamente consumido, isso é sofrimento social. Não cabe aqui dizer que a gente não vai em busca disso, mas nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos acolher esse sofrimento do paciente e desta família, para nós prepararmos o ambiente para isso. E aí não é só o médico que faz isso, porque a gente não tem treinamento para isso também, mas a gente precisa do psicólogo, o nutricionista, o que é possível de alimentação para fazer uma recuperação em relação a isso. A assistente social, o que é possível de direitos para essa pessoa, caso ela precise se deslocar para buscar o acesso a isso.
no sofrimento psicológico, o que é que eu fiz para merecer isso? Será que essa pessoa consegue identificar nessa trajetória sentimentos de culpa? Como que eu cuido? A abordagem do cuidado paliativo, ela busca um olhar direcionado e somado a todas essas terapias que estão sendo realizadas na tentativa curativa. Caso essa busca de curar não seja possível, talvez a gente caminhe, sim, para um processo ativo de morte. Mas o cuidado paliativo, ele não se destina somente a isso. Por isso que nós falamos tanto de qualidade de vida. Por isso que nós falamos tanto que o cuidado paliativo, ele deve se fazer presente desde o início do diagnóstico. Imaginem a gente ter que falar sobre paliação somente no pior momento, que seria um momento próximo da UTI, no momento onde o oncologista estaria dizendo que não tem uma outra opção terapêutica, e aparece o paliativista, né? O que a gente entende? Paliação é não há mais nada o que ser feito. É isso que a gente sempre escuta, né? Mas, na verdade, não se trata sobre isso. A gente quer falar sobre qualidade de vida que pode ser abordado desde o primeiro dia. Quando a gente vai olhar sobre cuidado paliativo no mundo, não é só oncologia, gente. Existem diversos diagnósticos no mundo que têm indicação de cuidado paliativo. A gente tem mais de 50 milhões de pessoas que necessitam de cuidado paliativo no mundo. E por que a gente não fala sobre isso? Porque nós não gostamos de falar sobre a nossa própria finitude. Nós não gostamos de falar sobre o que a gente sabe que é o inevitável. É importante a gente falar sobre formas de morrer, porque a partir disso a gente passa a cuidar melhor do fim de vida das pessoas. Infelizmente, um grande número das pessoas que estão em cuidado paliativo no mundo estão próximo do fim de vida. E, infelizmente, esse grande percentual estão em países de baixa renda. E entendam, quando nós falamos de países de baixa renda, nós vamos ver que nós estamos com uma qualidade do fim de vida muito baixo. E eu vou falar um pouco de fim de vida aqui, porque eu gostaria de chamar a atenção sobre qualidade de vida e qualidade de vida nesse momento também. E eu queria que a gente refletisse sobre isso. E crianças, aí eu vou puxar aqui um pouquinho a sardinha para mim, porque, infelizmente, existe doença oncológica na pediatria, na verdade. A gente tem um percentual de crianças com indicação de cuidado paliativo na oncologia. E admirem-se, porque o percentual de indicação de paliação na oncologia, dentro dos grupos da pediatria, é somente de 4%. A neonatologia, as doenças da genética, é o nosso maior grupo, não é a oncologia. Assusta, né? Assim, a gente até pensaria, porque a gente conhece mais a oncologia, né, gente? Mas, na verdade, é um dos menores grupos da indicação da paliação dentro da pediatria. Mas tem indicação? Tem. É uma condição que muda a trajetória da vida? Muda. A gente tem vários tratamentos? Tem. Mas pode trazer sofrimento? Traz. Para a criança e para a família. Então, a gente precisa olhar para essa abordagem de uma equipe multidisciplinar para o paciente e para a sua família. O ideal, desde o início do diagnóstico, pode acompanhar a trajetória da criança, da família, do adolescente, do adulto, do início do diagnóstico até o fim. Precisa ser somente no fim de vida? O ideal é que não, para que não seja tão traumático. Como ter uma equipe que vai trazer notícias tão difíceis aparecendo somente no momento mais complexo? Como que eu construo um vínculo de confiança? Eu queria que vocês refletissem sobre isso. E aí, quando a gente fala sobre o índice de qualidade de fim de vida, gente, de morte, onde eu tenho a menor taxa de desenvolvimento, é onde a gente morre pior. E aí, a gente tem uma grande instituição que estuda cuidado paliativo no mundo, e aí ele vai mostrar Estados Unidos, Canadá, Austrália, o pessoal está bem, tem cuidado paliativo dividido muito bem, acesso ao opioide, os hóspices. Já ouviram falar de hóspices? Hóspices são casas destinadas a pessoas com plano de cuidado paliativo mais próximas do fim de vida. Imaginem ter um ente querido com uma dor, mas uma dor que não teria mais indicação de manejo na veia. Ela poderia ser cuidada de forma oral. E aí, precisa ser cuidada obrigatoriamente no hospital? Às vezes, sim. Mas é difícil ficar em casa, né, gente? Cuidando de uma pessoa que precisa de um enfermeiro, por exemplo. E aí existem casas. Parecem hotéis, gente. São casas perto de parques,
onde você consegue ir para lá com essa pessoa. Às vezes eu interno, fica um final de semana que a gente fala de respiro. Ai, é um sonho a gente da pediatria ter hospices. A gente tem pouquíssimos hospices pediátricos no país, mas nós temos adultos, onde eu interno com pessoas para que elas possam ter o fim de vida com assistência proporcional. Ela não precisa de hospital, ela precisa de cuidado. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, que é o berço do cuidado paliativo, temos vários. Brasil, pouquíssimos. A gente fala sobre isso? Não, né? Quando a gente olha aqui nessa categorização, 3B, provisão generalizada, fala que a gente está até bem. A gente tem um pouco de paliação no Brasil. A NCP, que eu vou já explicar quem nós somos, a gente fala sobre isso, a gente tem formação, a gente tem residência médica, a gente está com um pouco de acesso à morfina no restante do país, mas a gente ainda tem que andar muito, porque a gente ainda morre muito mal no país. Nós somos o 3º pior lugar para morrer no Brasil, no mundo, perdão. Vocês têm ideia disso? Normalmente, mesmo que eu saiba que o meu tratamento não tem mais resposta, eu provavelmente vou morrer em um leito de UTI. Mesmo que eu saiba que eu não preciso ser entubada, porque a intubação não vai reverter o que eu tenho. Talvez, aí eu vou pegar o colega, eu tenho um diagnóstico de um câncer de pulmão, eu não tenho quimioterapia para fazer, eu fiz um derrame pleural, estou congesto, eu faço insuficiência respiratória, eu sou entubada e morro na UTI. Por quê? Porque eu não consegui falar sobre isso antes. Eu não consegui ser preparada para isso antes. Eu não consegui preparar a minha família para isso antes. Então, o cuidado paliativo, ele não se propõe somente a falar sobre isso antes, mas ele permite que, caso eu não consiga parar, frear algo que está acontecendo com o meu corpo, eu posso falar sobre isso com quem entende, com uma equipe. O que eu posso fazer para a doença oncológica? Existem tratamentos? Vou buscá-los. Não existe? Ok. O que eu posso fazer com os sintomas que estão ao redor? Dor, falta de ar, constipação, vômitos. Isso são os sintomas físicos, né? Problemas sociais. Eu não vou conseguir mais trabalhar. O que eu vou fazer para pagar minhas contas? O que eu posso fazer com as outras pessoas que estão ao meu redor? Tem benefício? Eu consigo ter suporte social? Ok. O que eu vou fazer depois que eu morrer? Como que vão ficar minhas coisas? Gente, a gente deixa até as senhas do celular, do banco. A gente apronta tudo. Eu quero ficar com qual roupa? Ninguém nunca pensou nisso, né? Tipo, hoje vai ser o dia do insight. O que está acontecendo, né? Eu entendi esse processo, eu sinto culpa, não sinto culpa, o capelão é o profissional da equipe que nos ajuda a acolher essa pessoa se ela se sente culpada nisso, né? Eu tenho, a minha criança, às vezes ela sente o irmão, né? Cadê meu irmão? Meu irmão não está aqui. Posso ter visita, não posso ter visita. Então, a paliação, ela trabalha junto dessa equipe dentro de um processo que é muito complexo. E acreditem, diversas situações, as pessoas que recebem a paliação em paralelo com as terapias que podem ser curativas ou não, elas vivem um tempo de vida bom. Existe um grande estudo do Lancet que diz tumor de células de pulmão, células pequenas, como você até colocou, que na verdade 2 grupos receberam a mesma intervenção oncológica, um grupo recebeu paliação. E a paliação é o quê, gente? É remédio? Não, é um grupo de equipe multidisciplinar que vai lá, faz abordagem psicológica, faz um planejamento, né, permite sair, permite ir para o parque quando o povo diz que não é para ir, né, vai para a praia, vai fazer alguma coisa assim que acha que não é para fazer. E esse grupo ele viveu mais. Então, a gente já tem alguns níveis de evidência que não vão ser os mesmos números e dados estatísticos de intervenções farmacológicas, mas que a qualidade de vida que a paliação pode trazer, ela permite, sim, que a gente tenha tempo de vida maior. Na pediatria, hoje, a gente tem crianças que a gente não consegue imaginar que a gente conseguiria tirar da UTI, a gente está dando alta. Sabendo o diagnóstico e que a gente está vivendo um dia de cada vez. E isso é cuidado paliativo. Precisamos falar sobre isso. Estou aqui para falar sobre isso.
Então, se eu entendo que eu tenho pouco acesso ao opioide, eu entendo que eu vou ter pouco controle de sintomas, que provavelmente eu vou ter uma qualidade de cuidado de vida e de fim de vida muito ruim. Eu preciso falar sobre isso, especialmente aqui. A oncologia é uma área que tem muitos sintomas. A gente fala da dor porque a dor é o principal. Mas a oncologia, gente, cursa com lesão de pele, com náusea, com vômito, com insônia, dispneia, fadiga, caquexia, perda muscular. É uma das áreas mais ricas em sintomas. Então, eu tenho que aprender a manejar sintomas. E o paliativista faz isso muito bem. Mas o maior sintoma, eu tenho dificuldade de acesso à medicação padrão ouro na literatura dentro do nosso país. E esse mapa, ele é, assim, para mim, um grande... né? Vocês veem como está desproporcional o nosso mapa mundial. Os países, Estados Unidos, Canadá e aqui Austrália, eles estão imensos, e todos os outros, picototinho, né? Essa é a equivalência de morfina por pessoa em situações com indicação de cuidado paliativo. O que acontece, gente? Eles têm, quanto maior desenvolvimento, melhor distribuição de opioide. E a gente nem se vê aqui, ó. Ou seja, eu tenho indicação de cuidado paliativo, nós temos pacientes oncológicos no Brasil, nós temos pacientes com indicação de cuidado paliativo no nosso país, mas a distribuição de opioide ela não está de forma adequada, mesmo a gente tendo a paliação se expandindo na nossa região. Mas não é só coisa ruim. Ano passado, a gente teve a divulgação da portaria da Política Nacional de Cuidado Paliativo. E isso aqui é um grande avanço, eu trago aqui para distribuir, para divulgar, para que a gente... um suspiro, que isso aqui vem com a intenção de que todo o nosso território nacional tenha acesso ao cuidado paliativo. Isso é uma iniciativa pública, né? Então, a gente tem um ano que isso aconteceu. Infelizmente, a gente ainda não teve muito movimento, mas existe uma distribuição proporcional às regiões, para que a gente tenha a presença de profissionais qualificados, o que a gente chama de equipes mínimas, né? Ter médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo treinado na área assistencial e matricial das pessoas que têm indicação de cuidado paliativo. Como que eu vou ter acesso ao opioide para essas pessoas? A equipe que está na atenção primária. Você já imaginou, eu tô com equipe no hospital terciário, tenho acesso às terapias mais incríveis, faço o diagnóstico, mas eu ainda tenho sintomas de difícil controle e vou voltar para minha atenção primária. Estou perto de casa, não estou mais tão próximo do hospital especializado, mas eu preciso do opioide. A equipe da atenção primária vai poder continuar em casa o acompanhamento do paciente e da família. É essa a proposta da Política Nacional de Cuidado Paliativo. E isso garante uma segurança. E como que eu conheço essa distribuição no país, né? Aí a gente tem a INCP fazendo esse suporte, né, com a construção dos atlas. Saber o que a gente tem no Brasil dessa distribuição de alguns serviços que já existem. E é importante que vocês conheçam, né? O que já está sendo produzido, tanto de serviços assistenciais, de profissionais que estão sendo qualificados, e da própria política que vem para tentar desenhar, para que vocês briguem por isso perto de vocês também. Então, o que é essa NCP? Que eu estou aqui, de vez em quando, botei o logozinho ali no canto. É a Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Hoje eu faço parte da diretoria. Ela é uma associação científica que ela é composta de forma multi. Então, na própria diretoria, nós temos médico, nós temos enfermeiro, nós temos assistente social, fisioterapeuta, porque a ideia é que a gente tenha a visão de várias categorias profissionais. A gente luta para que a gente consiga disseminar ensino. A gente está agora organizando um curso para técnico de enfermagem sobre cuidado paliativo. Quem é que está mais próximo dos pacientes, se não são os técnicos de enfermagem? Quem é que está nos home cares em casa, cuidando das pessoas? Né? Na infância, eu tenho muito criança com deficiência, com técnico de enfermagem perto das famílias. Então, a academia ela tem essa grande capacidade de representar os profissionais a nível nacional. Mas ele também vem com intenção da pesquisa. Então, a gente tem revista, faz os congressos. Então, estou aqui também na intenção de divulgar a ação
dessa academia para que vocês conheçam, tá certo? A gente acaba tendo parceria com instituição também, para que vocês... Eu estava até conversando agora mais cedo, tentando entender como é que funcionava, né? Como é que a Oncoguia começou, porque eu acho que é uma iniciativa que a gente fica sempre buscando, porque a paliação ainda tem muito tabu ao redor, né? Então ainda tem muito aquela coisa, como que o cuidado paliativo atua, né? Como que é sempre na morte, né? Como é que vocês fazem esse trabalho, né? Tem tanta coisa ao redor, mas na verdade a gente está sempre buscando desmistificar, porque na minha cabeça, pelo menos, eu sempre fico, nossa, eu quero ter o cuidado paliativo perto de mim se eu receber um diagnóstico ameaçador na continuidade da minha vida, né? Eu quero ser cuidada de uma forma ampliada. Eu não quero que cuidem só do meu corpo, eu quero que cuidem de mim de forma completa. Eu quero continuar sendo a Sinara, independente de eu ter um diagnóstico difícil, né? Eu gostaria que vocês parassem para pensar um pouquinho sobre isso também. E que, apesar da gente estar avançando, a gente ainda tem muita coisa pela frente. Muita coisa pela frente. Eu quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui e deixar plantada uma sementinha, especialmente para os profissionais e os gestores, porque ano que vem a gente tem um grande evento que vai acontecer em São Paulo. Ele está sendo tanto a nossa Academia Nacional de Cuidado Paliativo, mas a gente vai estar com a Latino-Americana. Então, vai ser um evento internacional que vai estar acontecendo em São Paulo. Fica aqui o convite, né? Até onde eu sei, não está aberto para não profissionais da saúde, mas vou até me informar. Qualquer coisa a gente vai estar divulgando nas redes da gente. Mas o Encontro Latino-Americano dos Cuidados Paliativos, que vai acontecer em março. Muito obrigada, gente. Aqui comigo. Gente, ó, tem um folheto aí, acho que na pastinha de vocês, que tem um QR Code para quem quiser mandar pergunta, tá? A gente tem um tempo aqui, enquanto isso as perguntas da turma do online já estavam chegando, então tem um tempo para que vocês me mandem perguntas que eu estou aqui, tá? Eu acho que, né, para mim, né, esse painel ele materializa muito a forma como a gente, obviamente, olha para a oncologia, acredita que a oncologia tem que ser, né? Eu gosto muito, né, dessa combinação do olhar do oncologista, que traz para a gente, né, o que é esse novo mundo do câncer, né, assim, a quantidade de novidade que o Dr. Fernando trouxe, e a gente nem falou tanto, né, Fê, de cirurgia, de radioterapia, né, que é esse combo hoje tão essencial para a gente curar a doença de fato. E, né, acho que a Sinara para mim aqui, óbvio que eu queria ter essa mesa, né, gente, assim, com a psico-onco, com a nutrição, né, com a fisioterapia, com o dentista. Eu sempre fico com medo, né, porque a lista é tão grande de equipe multi que pode cuidar, mas para mim se materializa todo mundo, viu, Sinara? Né, da gente poder oferecer para o paciente, né, apesar dos desafios que o Fernando traz, obviamente a gente está falando aqui de novidades no tratamento, que estão falando em cura, que estão falando em mais tempo de vida, mas a gente sabe que esse tempo de vida precisa vir bem cuidado, né? Com os efeitos colaterais manejados. Eu quero morrer quando você mostra esse dado aí da dor, né? Do quanto a gente está ruim com relação a esse cuidado de disponibilizar o manejo adequado para a dor. Toda vez a gente tem um compromisso no Oncoguia de ter campanhas constantes relacionadas à dor, relacionadas a manejo de efeito colateral. E incrível, Sinara, são as campanhas da gente que mais tem, né, engajamento, mais tem comentário. Então, a gente não está indo bem de fazer manejo, né, manejo adequado. A gente ainda tem, né, muitas vezes, até por parte dos pacientes, já discutindo aqui um pouquinho com vocês, acho que uma falsa, né, consciência de que faz parte, né, que me preocupa muito, né? Então, dor não faz parte, né? Passar por náusea e vômito não faz parte. Perfeito, então, levar essa informação para o seu médico e falar, doutor, o que a gente pode fazer para que eu não tenha que passar por isso, né? Então, para a gente começar essa conversa aqui, né, Sinara e Fê? Deixa eu ver o que já chegou de perguntas. Tinha tem uma pergunta acho que é do Bardo, que está com a gente online. Ele fala como seria bom termos hóspices no Brasil, né? Tantos pacientes nesse processo paliativo e os hospitais não estão preparados para eles. Aí ele faz um desabafo aqui, que fala um pouquinho da irmã dele. Aí tem também
um outro comentário falando que em São Paulo existe a casa anexa ao hospital para onde os pacientes vão para morrer, o que não, quando tem essa sensação de que não há nada mais para fazer. Como tem, né, Sinara, a importância da gente ainda desmistificar, né, e tirar essa impressão de que não tem mais nada para fazer, eu né? fico me questionando até... Imaginem, gente, ter uma casa que o estigma é esse, não tem mais nada o que fazer. Eu também não ia querer ir, não, se a casa tivesse esse estigma, né? No entanto, quando a gente vai na literatura e é fora do país, aqui a gente ainda está construindo, né? As casas são vistas como casas de respiro. As famílias buscam as casas para respiro. Porque, às vezes, está tendo tanto sofrimento no seu ambiente, seja no manejo das medicações, seja você cuidando do seu familiar, seja o próprio familiar que está assim, eu estou sobrecarregando minha família. E você vai para um ambiente, porque normalmente essas casas são em ambientes muito arborizados, né? Então, e tem muitas atividades. Então, essas casas, elas têm uma proposta que, sim, tem situações que são de permanecer até o fim de vida. E que bom que existem locais assim, porque morrer em casa eu posso romantizar, mas não é todo mundo que está pronto para perder um familiar no seu domicílio. Eu não sei se eu estaria pronta para perder um familiar meu no meu domicílio, mas esses locais, eles são necessários, né? Mas a gente tem questões até burocráticas. O cadastro de um hospice no Brasil, ele não é nem um hospital, nem uma clínica. Então, como é que ele é cadastrado? No Ceará, a gente teve até um questionamento sobre isso, como que eu faria esse cadastro. Mas os estados, né, as gestões já têm amadurecido um olhar para isso, seja por questões de recurso, porque é um meio termo de internação hospitalar e domiciliar, então um paciente desse, em termos de recurso, é importante ele não estar no ambiente hospitalar, e a qualidade de vida. Mas até puxando um pouco o que você colocou do manejo do sintoma, eu acho que entra o que as pessoas falam sobre eu venci o câncer. Né? Então, eu acho que é sempre essa visão da batalha. Né? Então, é como se fosse, eu estou lutando, então, a batalha, eu sofro na batalha. Né? Não, gente, existe um grande arsenal farmacológico para que hoje não se tenha dor, não se tenha náusea, não se tenha constipação. É claro que algumas intervenções vão trazer os sintomas, mas na hora que eu identifico o sintoma, eu tento recorrer e reverter, né? O paciente, ele já está lidando com muitas coisas. E aí fica o convite ao oncologista clínico, que ele tendo claro que é essa coisa, né? De que é tanta coisa para ser cuidada ao mesmo tempo, que é a importância da gente como equipe, né? Então, assim, o paliativista, ele entra com a expertise desse cuidado, de sofrimento, e que é tão difícil, dos sintomas. Eu trabalho com farmacêutico clínico. Eu não tenho atrevimento de, tipo, o paciente está com aquela polifarmácia que eu não faço... Ó, um monte de Zimab aqui que você me falou, né, que eu não faço a menor ideia. Então, eu vou lá no farmacêutico clínico e digo, meu amigo, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer com essas interações farmacológicas? Eu tenho um profissional que fez faculdade para isso, né? Ele tem toda a expertise para que eu não atrapalhe a proposta terapêutica, que é o objetivo, né? O objetivo maior é aquele. Mas o que é que eu posso somar? Às vezes a gente tem medicações que são 3 horas da manhã, gente, a gente não percebe. A gente, tipo, no ambiente hospitalar, né? A gente está tão focado ali na nossa rotina, né? E aí eu estou colocando 3 horas da manhã uma medicação, e aí a mãe está lá sem dormir há uma semana e a gente sem perceber, e aí o farmacêutico... É hora pra dormir, né? meu Deus, por que eu estou fazendo isso? E não é intencional, mas quando a gente está em multi, aí a enfermeira vem, ajuda no aprasamento, enfim, só complementando que... não tem por que essa batalha ser vivida desta forma, né? Acreditem que existem outras terapias que a gente pode se somar para auxiliar vocês nisso. E a morfina, ela é uma ferramenta essencial para isso, e que, se a gente tiver necessidade de desmamá-la depois, a gente vai ter ferramentas para retirá-la depois também, né? Muito bom, Sinara. Fernando, olha, eu acho que todo mundo aqui fiquei um pouco angustiada, né? Assim, porque eu fico feliz com tanta novidade. Mas o que de fato a gente pode falar que é realidade? Porque eu sei que você trouxe um monte de exemplo ali, né? De coisas que você já está fazendo no seu dia a dia, né? Separar um pouquinho, sabe? O que já é, né? E o que é futuro, né? Mas que já está chegando.
Eu sei que você foi falando isso, mas para reforçar. Obrigado pela pergunta. Terapia-alvo é a realidade. Para fazer terapia-alvo, assim como qualquer outro tratamento em oncologia hoje, a gente precisa entender o diagnóstico molecular. A gente precisa conhecer o sobrenome do câncer. É para todo paciente que a gente tem indicação de sequenciamento do DNA? Não é para todo paciente. O NGS ele tem os seus nichos de maior indicação. Então, vou dar um exemplo clássico. Câncer de pulmão metastático, células não pequenas, a gente precisa fazer NGS amplo. Câncer de mama metastático, não é necessário NGS amplo, porque a gente vai ter pouquíssimas alterações moleculares e a gente vai testá-las pontualmente. Aqui há uma necessidade de racionalizar a indicação para você ter o diagnóstico molecular com o recurso que a gente tem disponível. Imunoterapia é uma realidade. Imunoterapia tem mais de 40 aprovações globais para mais de talvez 20 tipos de cânceres distintos em várias fases de doenças. A gente, de novo, tem isso provido no sistema privado e, infelizmente, já há quase 10, indo para 11 ou talvez mais anos, ainda nada disponível de modo regular e recorrente no sistema público. Quimioterapia ainda é um tratamento necessário para várias doenças. A gente ainda usa muito dessa importante ferramenta, cada vez mais específica, cada vez mais bem manejada e ofertando melhores efeitos colaterais para os pacientes quando a gente faz uma comparação do momento, dos dias de hoje, versus de repente há 10, 15 anos ou 20 anos. Além disto, existem técnicas que evoluíram muito e ajudam muito a gente disponíveis. Por exemplo, radiologia intervencionista, que a gente nem mencionou aqui, técnicas de ablação para que a gente trate focos de doença que estão hoje, às vezes bem localizados, acessíveis a métodos que são invasivos, mas minimamente invasivos, como a simples agulha. Eu cauterizo, eu consigo levar energia e trato um foco de metástase, dando sobrevida e qualidade de vida para os pacientes. Isso está disponível, é tecnologia dependente e a gente sabe das, infelizmente, limitações que existem em vários serviços, não somente públicos, mas também privados, né? Cirurgia robótica, hoje ganha talvez um pouco mais de amplitude Brasil afora, está disponibilizado, mas ainda depende de alguns, obviamente, investimentos que nem todo serviço consegue ter, privado, e no público poucos serviços conseguem disponibilizar. Tudo isso que eu estou falando acaba trazendo ganhos nesse sistema que é binário. A gente fala de qualidade de vida e fala em quantidade de vida do ponto de vista numérico, mas a gente tem um paciente no centro dessa situação e a gente tem que ter, obviamente, apreço por tudo isso. Investimento, acesso é a dificuldade gigante, a gente não tem dúvida disso, né? Radioterapia, outra modalidade que vem ou veio carregada de muitos mitos lá no passado, que era tóxica, hoje cada vez mais específica, com técnicas que às vezes são extremamente direcionadas para o tumor, focando naquilo que interessa e poupando todos os tecidos vizinhos, órgãos profundos e superficiais. A gente tem novas modalidades de radioterapia, como por exemplo terapia por prótons, que é uma outra forma de ofertar energia, ou Carbon Ion, que é uma outra maneira de radioterapia muito mais potente, é como acertar o alvo com precisão, poupando tudo que está ao redor, tudo que está na profundidade, poupando o paciente de efeitos colaterais. Radioterapia intraoperatória. Então, todas essas técnicas estão disponíveis hoje. O que eu vou dizer daqui para frente rápido, nesses próximos 30 segundos, prometo, são promessas a curto prazo. Biópsia líquida de rastreio para rastrear câncer. A gente acredita muito nisso em 3, 5 anos. Aliás, acredita não, já é disponível nos Estados Unidos, só não está entre nós. Lá já é possível de fazer. Perguntas em aberto. O que eu faço todo ano, a cada 5 anos? São aquelas coisas que eu comentei durante a apresentação. Respostas ainda para perguntas, respostas que a gente não tem para as perguntas necessárias. Terapia oncolítica viral, que é você colocar um vírus vivo, atenuado, ou dentro do tumor, ou eventualmente em contato com o tumor para provocar o sistema imunológico.
não está disponível no Brasil, está aprovado no Japão, é lá feito de maneira regular, deve ser aprovado nos Estados Unidos ainda ao longo de 25, se não em 26, e a gente vai conviver com essa modalidade, com as limitações de técnica, acesso e custo, talvez num curto espaço de tempo, não é? Edição gênica, né, que é o CRISPR-Cas9, e já disponível para tratamento de anemia falciforme, pesquisas em oncologia e hematologia de modo gigante, avançando cada vez mais a um custo, como eu mencionei, de uma ordem impeditiva, não somente para nós, para qualquer outro país do mundo, talvez até para os próprios Estados Unidos. 2 milhões de dólares, não faz sentido um tratamento custar um valor desses, e hoje traz resultados que curam muitas vezes em estudos alguns pacientes com doença oncológica. Mas ainda é uma questão de médio prazo, a gente não tem isso num horizonte ainda muito precoce. Sinara, eu estou pensando um pouco aqui na nossa audiência e quem está online, e é comum, né, muitas vezes a gente perceber que o paciente não está sendo acompanhado pela equipe de cuidados paliativos, né, assim, pensando nesse paciente que está aqui, ouviu você falar, né, falou, nossa, mas eu também quero, assim, como é que eu posso ser acompanhado por alguém dessa equipe? Assim, onde estão os paliativistas, né, assim, e como é que esse paciente pode, né, de repente abordar o próprio onco, né, é a qualquer momento, é o mais cedo possível, tem paliativista para todo mundo, né, só trazendo também, obviamente, trazendo de novo coisas que você já falou. Já olhando ali para o meu oncologista. É até importante você estar colocando, porque às vezes existe o contrário também, né, não quero ser acompanhado pelo cuidado paliativo. Aqui ele já aprendeu, não. Aqui quem está com a gente já aprendeu o que precisa. Mas eu acho que é até importante entender assim que é um direito. Então a pessoa, no nosso território nacional, a gente já tem pelo Código de Ética Médico, né, a gente já tem resolução pelo Conselho Federal de Medicina. A pessoa, diante de uma condição ameaçadora, né, ela tem direito a medidas paliativistas. E entendendo que medidas paliativistas, e esse é o meu papel hoje aqui, quebrar esse tabu, que medidas paliativistas não é ausência de cuidado, não é ausência de... não é eu chegar lá para um oncologista e dizer, tira a quimioterapia, não é isso, né? É a abordagem que prioriza a qualidade de vida, onde a gente vai cuidar do sofrimento que vai ser físico e não físico dessa pessoa e dessa família, né? Então, no nosso território nacional, todas as pessoas diante dessas condições, elas têm direito, adultos e crianças, né? Então, a Política Nacional de Cuidado Paliativo, ela vem com a proposta de que todo o território nacional seja coberto com profissionais de todas as categorias, com uma cobertura de equipe mínima, que a gente fala, né? Mas que podem ser várias categorias profissionais com equipes. Hoje esta é uma realidade? Ainda não. Mas as grandes instituições normalmente possuem profissionais que realizam algum tipo de assistência em cuidado paliativo. O que a gente recomenda, né? Especialmente vocês tendo a ciência do que significa, né? Olha, eu gostaria de, junto das minhas medidas curativas, eu estou fazendo agora o meu acompanhamento, estou iniciando aqui minha quimioterapia, essa é uma notícia muito difícil. Eu não consigo levar essa notícia para minha família. Eu tenho entes familiares muito difíceis, tenho filhos, né? Está muito difícil levar tudo isso. Eu gostaria de ter outras pessoas cuidando aqui de mim, gostaria de um olhar da avaliação. Peço até desculpa para o meu oncologista aqui do meu lado, né? Mas assim, a ideia é que, na verdade, é isso, né? Olha, eu gostaria de ter a avaliação comigo, né? É um direito de vocês, como pacientes, pedir isso, né? Mas entendendo que é importante que todo mundo esteja alinhado, né? O profissional que está fazendo o planejamento de cuidado de vocês, pacientes que estão me ouvindo, sempre vai ser o médico assistente principal, né? Então, por exemplo, eu como pediatra, sempre vai ter um pediatra, ou um cardiologista, um nefrologista, a depender do seu diagnóstico de base. O paliativista, ele soma. O paliativista, ele não pode ser um profissional que venha para acrescentar ruído nesse cuidado. Vocês já estarão passando por muita coisa. Então, só faz sentido nós sermos adicionados nesse planejamento se estivermos alinhados com a equipe. Então, eu acho que é muito importante alinhar com o oncologista que estiver acompanhando vocês, se está ok naquele momento entrar. Às vezes, o que acontece? O próprio oncologista
ainda não está treinado para ter um paliativista perto, não vê que é necessário, talvez. Olha, ainda tem muitas outras coisas que podem ser feitas, mas eu acho que entre o que nós estamos falando aqui, não significa de não ter coisas a serem feitas. Significa que a paliação ela pode entrar desde o início do diagnóstico, né? A gente está construindo um vínculo de confiança. A paliação ela pode sair depois, não tem problema nenhum. A gente adora dar alta. A coisa boa é dar alta de ambulatório, de acompanhamento. Isso significa que o sofrimento passou e que esse momento difícil da vida foi resolvido. Mas para que eu esteja com um vínculo de confiança muito forte, naquele momento que está tão difícil, eu construí uma relação de confiança com você como família, para que eu possa estar lá no pior momento. Então, é importante que a gente tenha uma trajetória construída juntos, né? Acho que é isso, né? Obrigada, Sinara. Obrigada, Fê. A gente encerra essa mesa por aqui e a gente segue, tá? Então, muito obrigada.